Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, lá no livro da lei, no Pentateuco, que é o último livro. E nós vamos ler o capítulo 32, a partir do versículo 1. Enquanto você está achando, eu quero situar você aqui nessa passagem bíblica. A palavra está, nesse momento aqui, se referindo aos últimos momentos da vida de Moisés. Moisés estava se aproximando da sua partida. Josué, no capítulo 31, é apontado como seu sucessor. E Moisés, então, ele está proclamando basicamente as suas últimas palavras ao povo de Deus. Na verdade, é um cântico. Essa passagem é uma canção, um cântico. É até difícil, né? É algo diferente. Os cânticos na Bíblia geralmente são cânticos para Deus, para a glória de Deus. Esse é um cântico que Deus mandou escrever para o povo, a respeito da sua condição. Se esse povo estivesse de fato na presença do Senhor, por causa da aliança, seria um povo tremendamente abençoado, seria um povo guardado, guiado, usado. Mas se esse povo se rebelasse contra o Senhor, eles experimentariam realidades amargas na sua história. Lamentavelmente, foi isso que aconteceu no decurso da história do povo de Israel. Mas Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que mantém a sua palavra e tem preservado esse povo até os dias de hoje, né? Mas esse é o contexto aqui de Deuteronômio 32. Moisés, quando termina esse capítulo, esse discurso, né? A palavra lá a partir do verso 48 nos fala que ele vai subir ao monte Nebo, de onde o Senhor o recolheu à sua presença. Quero então ler com os irmãos Deuteronômio 32, de 1 a 18, diz assim a palavra de Deus: escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhes contarão, aos seus líderes, e eles lhe explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade e estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado da rocha e com o óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite, do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, e com os melhores carneiros de Bazã, e com mais excelentes sementes de trigo.
Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum, ou Israel, né? Engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Eu recomendo que os irmãos em casa concluam a leitura desse capítulo. É um momento assim de quebrantamento, é um momento de reflexão. Moisés está trazendo à memória daquele povo a sua história, desde a sua libertação até o momento que eles estavam vivendo, chamando a atenção dos cuidados, do perigo que eles enfrentariam numa nova terra, cercados por povos pagãos que adoravam vários ídolos. Ao mesmo tempo, Moisés está lembrando a rebeldia, a rebelião, muitas vezes a ingratidão desse povo, para que eles pudessem refletir. E a palavra que se repete nesse capítulo, referindo-se a Deus, é a palavra rocha. Se os irmãos prestaram atenção, no versículo 4, o texto diz: Ele é a rocha. Na sequência da leitura, no versículo 15, diz que o povo de Deus abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. No verso 15, vocês abandonaram a rocha. E na continuação do capítulo, no verso 31, diz: pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Nós temos pensado desde o domingo passado sobre esse tema, um retorno aos fundamentos. Semana passada nós refletimos sobre a vida cristã e nós percebemos que a nossa vida ela se inicia quando nós recebemos a Cristo. Lemos Colossenses 2, 6 e 7. Paulo diz: assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, continuem nele. E Paulo vai dizer no versículo seguinte como isso é possível. Aí ele vai usar alguns verbos que nos falam de firmeza, nele fundamentados, enraizados, edificados. Nós temos pensado sobre a necessidade de voltarmos aos fundamentos. Davi, 1000 anos antes de Cristo, ele faz aquela pergunta no Salmo 11, no verso 3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que poderá fazer o justo? Que pode fazer o justo? E nós temos pensado nisso, irmãos, porque nós vivemos num tempo em que os fundamentos têm sido atacados. As verdades absolutas que vêm de Deus, que fluem de Deus, da sua palavra, do seu reino, são atacados constantemente. Alguns filósofos, pensadores dizem que esse é um tempo de uma geração de um pensamento líquido, de fundamentos assim muito pequenos, efêmeros. Quando as pessoas dizem, essa é a minha verdade, não é a sua verdade, ou seja, desqualificando que a verdade de Deus ela é absoluta. Mas nós somos o povo de Deus. Nós somos chamados a voltar aos fundamentos. E hoje eu queria acrescentar nessa segunda reflexão uma pergunta, um retorno aos fundamentos. Por quê? Por que que isso é importante para nós? E nós vamos pensar então nessa pergunta. Em primeiro lugar, nós devemos retornar aos fundamentos, porque nós não seríamos o povo de Deus sem a rocha que nos originou. E Moisés, irmãos, foi a primeira pessoa que percebeu isso. Moisés, quando se refere a Deus nessa passagem bíblica, ele chama o Senhor de a nossa rocha. A nossa rocha. No verso 4 ele diz, no 3 ele declara, proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha. Ele é
a rocha. Moisés está falando de fundamento, Moisés está falando de alicerce, Moisés está falando de um relacionamento pessoal com um Deus que é poderoso, todo-poderoso, de um Deus imutável, de um Deus em quem nós podemos confiar com toda a segurança. Ele é a rocha. Interessante, o profeta Isaías, no capítulo 51, convido você a abrir comigo. Isaías está nesse momento aqui da sua profecia, encorajando o povo de Israel, trazendo palavras de consolo após o remanescente justo de Israel ter vencido o cativeiro da Babilônia. Então Isaías está profetizando, anunciando que a fidelidade de Deus, que fez surgir Israel, também será demonstrada na restauração do seu povo. Mas veja como é que ele se refere a Deus. Isaías 51, versículo 1: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram ao Senhor, olhem para a rocha, da qual foram cortados, e para a pedreira, de onde foram cavados. Olhem para a rocha. Ele está dizendo, nós temos um fundamento, nós temos um início, e nós não podemos tirar os nossos olhos da nossa rocha, independente das circunstâncias que atravessamos, porque é nessa rocha que nós estaremos firmes, amados irmãos. Quando o vento sopra contra nós, o que vai determinar que nós vamos prevalecer, vamos continuar, vamos avançar, é se os nossos pés estiverem firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Num relacionamento íntimo, pessoal, diário, constante, abundante com o Senhor. Eu citei semana passada Jeremias 17, um texto que me marcou muito o início da minha jornada com o Senhor, quando o profeta declara: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é comparado ao quê? A uma árvore, a um ribeiro plantado junto às águas, com raízes profundas. E aí Jeremias começa a citar vários momentos difíceis. Ele fala do calor, né? Quando chegar o calor, ele não deixa de dar fruto, por causa dessa profundidade, dessa raiz. Então, nós somos chamados nesse tempo a nos voltarmos para a rocha, amados irmãos, a não cedermos aos pensamentos removíveis, frágeis da nossa geração, desse tempo em que nós vivemos. Nós fomos chamados a crer e a nos firmar na rocha que é Cristo Jesus. É nele que está a nossa firmeza. Interessante, Jesus denunciando a religiosidade vazia dos judeus do seu tempo, contemporâneos ao seu ministério terreno. Jesus denuncia algo muito claro com aquela atitude deles. Jesus diz assim: vocês estão rejeitando a rocha, vocês estão rejeitando a pedra angular, a pedra principal. Mateus capítulo 21, Mateus 21, a partir do versículo 42, nós encontramos as palavras de Jesus dirigidas àqueles religiosos dos seus dias. Mateus 21, ele conta a parábola dos lavradores e fala de uma rejeição aos mensageiros, depois rejeição ao próprio filho que foi enviado, o filho amado. E aí ele declara, a partir do versículo 42, Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A atitude de rejeição dos judeus a Cristo, reconhecendo que ele era o Messias, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, nas palavras de Jesus, era uma referência àquilo que está lá no Salmo 18. Os construtores rejeitaram a pedra angular. A pedra angular era a pedra principal no edifício. Todas as outras pedras eram alinhadas a partir da pedra angular, também chamada de pedra de esquina.
Jesus está dizendo, vocês rejeitaram a principal pedra. Ou seja, vocês não vão se sustentar na história. É impossível alguém se sustentar na história rejeitando o fundamento que é Cristo. E ele continua, versículo 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Amém, querido? Nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. Jesus começa o seu ministério dizendo, o reino de Deus é aproximado. O reino de Deus sempre existiu, é o governo de Deus. Jesus veio estabelecer no seu ministério terreno, veio implantar, veio inaugurar o reino. O reino já está entre nós, mas ele será consumado na vinda de Cristo. E Jesus então diz que por causa daquela rejeição, o reino seria dado a um povo que dê os frutos do reino. Ele começa a pregar e diz assim, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é que nós podemos entrar no reino de Deus? Nos arrependendo. Jesus está dizendo, eu sou o rei. Vocês estão separados de mim, vocês se rebelaram contra mim. O Pai está dando uma oportunidade de redenção. Para entrar no reino dele, é necessário se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é a obra de Cristo, é a boa notícia a respeito daquilo que ele veio fazer em nosso lugar. Nascemos separados de Deus. Se não acontecer nada entre o nosso nascimento e a morte, nós vamos morrer eternamente separados dele, mas Deus entra na história, na pessoa de Jesus, para nos reconciliar com o Pai. Se nós produzirmos os frutos do reino, dos frutos do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, nós somos trazidos para o reino de Deus. E é isso que Jesus está dizendo, mas há um alerta muito perigoso no versículo 44. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Embora aqueles judeus contemporâneos de Jesus em seu ministério terreno achavam que estavam fazendo algo muito bom, né? que não traria nenhuma consequência, nenhum prejuízo espiritual para eles, Jesus diz exatamente o contrário. Ai daqueles que tropeçarem nessa pedra, ai daqueles sobre quem essa pedra cair, será reduzido a pó. Ou seja, não há nenhum outro meio de salvação, não há nenhuma outra possibilidade de entrarmos no reino de Deus a não ser por essa rocha, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, nós somos chamados, irmãos, a nos voltarmos aos fundamentos, porque sem essa rocha que nos originou, nós não seríamos o povo de Deus. Moisés reconhece isso, ele é a nossa rocha. Isaías diz, olhem para a nossa rocha. Jesus diz, vocês não podem rejeitar a rocha. O fundamento de vocês. A pessoa em quem vocês precisam estar firmados. Mas há uma segunda razão na Escritura que nos mostra por que nós devemos voltar ao fundamento. Segundo lugar, porque não viveríamos a nova vida que Deus nos oferece sem os pés na rocha. Eu gosto do Salmo 40. Talvez você até já tenha decorado o Salmo 40, mas eu convido você, pelo menos os primeiros versículos, a lermos juntos nessa manhã. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, verso 2, na versão atualizada diz, num poço de perdição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém, amados? Irmãos, é interessante. O texto não somente diz que Deus nos tirou de um poço de lama,
representando a nossa vida na instabilidade desse mundo, mergulhados no pecado. O Senhor não somente nos tirou desse poço de lama, mas Ele colocou os nossos pés numa rocha. Por que isso foi necessário, irmãos? Porque a gente estava acostumado a andar na lama. E na lama não tem estabilidade. E quem andou muito tempo na lama, quando vai pisar na rocha, o pé ainda está sujo de lama ainda, né? Está sendo lavado, foi lavado, mas ele ainda não tem aquela firmeza. Mas a palavra diz que a mesma pessoa que nos tira de um poço de lama, ela firma os nossos pés na rocha. A obra de Deus é perfeita na minha e na sua vida. Se dependesse de nós, querido, de vez em quando a gente voltava para a lama. Mas Ele firmou os nossos pés. Ele firma os nossos pés. Nós estávamos acostumados a viver na lama do pecado, na instabilidade desse mundo perverso, desconectado de Deus. Mas por sua inteira graça, Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. O salmista diz, Ele me tirou. Interessante, ele atribui a Deus essa ação. Ele não disse, olha, eu decidi sair desse atoleiro. Eu consegui pela minha força, pelo meu esforço pessoal. Não, ele disse, Ele me tirou. Ele me tirou de um poço de destruição. Amados irmãos, a nossa vida era um poço de destruição. A palavra diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Nós trilhávamos caminhos de morte. Mas o Senhor nos tirou desse poço, pela graça de Deus, pela mão estendida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez isso pela sua graça. E Ele firmou os nossos pés na rocha, no local seguro. Quem tem a consciência do tamanho dessa obra, tem gratidão no coração. Nós vimos semana passada Paulo dizendo, olha, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, edificados, firmados, enraizados, crescendo em ação de graça. Crescendo em ação de graça. Quando você reconhece aquilo que Cristo fez na sua vida e continua fazendo, gratidão vai fluir do seu coração. E aqui não é diferente. Depois que ele declara que o Senhor o tirou de um poço de perdição, colocou os pés numa rocha, no lugar firme e firmou os seus passos, ele diz, pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia! Um hino de louvor ao nosso Deus. É impossível não glorificar a Deus, daquele que nos tirou desse poço de perdição. Meu irmão, que lugar perigoso, que lugar terrível. Mas foi de lá que o Senhor nos tirou, querido. E nós temos que celebrar isso em nome de Jesus. Celebrar essa obra de redenção. Mesmo aqueles que foram criados no Evangelho. Porque às vezes quando a gente pensa num poço de perdição, a gente pensa logo naquele pessoal da pá virada, né? Dos quais muitos de nós fazíamos parte. Mas mesmo você que nunca precisou enveredar por um caminho assim, de drogas, de prostituição, do que quer que seja, você nasceu em pecado também. Em algum momento o Espírito Santo na sua trajetória diz para você, olha, você não pode ser somente filho dos seus pais, que são cristãos, você precisa ser filho de Deus. Você precisa ser filha de Deus. Ele também tirou você desse poço de perdição, que são os pensamentos malignos, influenciados por Satanás. Não, tá bom, você não precisa ser tão radical assim não. Vai para a igreja domingo só, e de segunda a sábado você faz o que você quiser. Mas em algum momento da sua vida, o Espírito Santo mostrou para você a necessidade de você nascer de novo. E Ele também tem firmado os seus passos na rocha que é Cristo Jesus. E por isso você também deve glorificar o Senhor, porque Ele pôs no seu cântico, na sua boca, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Por que é um hino de louvor ao nosso Deus? Porque a nossa salvação vem dEle. Não é um hino de louvor a você mesmo, olha, eu vou me louvar porque eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu decidi seguir a Jesus por minha conta.
Eu decidi parar de fazer isso e aquilo outro. Meu irmão, se não fosse a graça de Deus, a gente estava lá naquele poço ainda. Cada vez mais afundado. Quanto mais tenta sair, mais se afunda. Porque lama é assim, né? Quanto mais é pior. Eu me lembro uma vez que eu ganhei um Dockside. Lembra do Dockside? Quando saiu era uma coisa maravilhosa. Ganhei da minha namorada, que é minha esposa hoje, né? E aí nós fomos orar, o pessoal lá de Paracambi costumava orar em lugares assim exóticos, né, meu irmão? A gente ia para tudo que era monte. Mas uma vez nós fomos orar num lugar, que eu nem sei o nome daquele lugar, meu irmão, sinceramente, nem quero lembrar mais. Era tanta lama. E a gente estava numa picape do irmão, de carona, já está de carona, né? Na hora que atola, quem é que vai empurrar? Não vai ser ele, né? Aí desce todo mundo, irmão. Quando eu puxei, veio só a meia, né? Aquilo era um poço de perdição, né? Eu perdi um tênis, um sapato que eu gostava demais, né? Mas ali é só a ponta do iceberg para representar exatamente o estado do nosso coração. Quanto mais pisa, mais afunda. Se não é a graça de Deus tirando você, puxando você, lavando você, fala assim, agora você está lavado, você vai andar na rocha agora. Aqui é lugar seguro. Aqui é o lugar que você pode descansar. Aqui é o lugar que você pode criar os seus filhos. Aqui é o ambiente que você pode viver uma vida nova, com um novo propósito para a glória de Deus. E aí o salmista diz, ele pôs um cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus, porque foi Ele que me tirou. É Ele quem me firma na rocha. E aí ele vai falar de que essa realidade gera testemunho. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão em quem? No Senhor. Amém, meu irmão? Sua vida transformada é um testemunho que vai produzir temor a Deus, confiança no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bendito é o nome de Jesus. Então, amados, nós não viveríamos essa vida nova que Deus nos oferece sem os pés na rocha. Nós temos que voltar para esse fundamento. Nós temos que nos lembrar a grandeza da obra do Senhor nas nossas vidas e continuarmos ali firmes, caminhando agora nessa nova dimensão, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Efésios 5:8, Paulo diz, outrora, no outro tempo, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa mudança de trevas para a luz não pode ser nossa. Isso é obra do Espírito Santo, do novo nascimento, da regeneração, aplicando a obra de Cristo em nossas vidas. Quando é que o Espírito Santo vem viver em nós? Paulo diz em Efésios 1:13, pois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Ouvimos e cremos e fomos selados. Fomos trazidos agora para uma vida nova na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, voltemos ao fundamento. Olhai para a rocha. Isaías está dizendo, olhe para a rocha. Lembra de onde vocês saíram? Um povo no meio do nada. Deus começa esse povo com um sujeito que é filho de gente idólatra. Josué 24, ele diz, olha, Deus tira Abraão. Seu pai era idólatra, Naor, adorava ídolos, mas eu tomei Abraão. É lindo Josué 24, o Senhor diz, eu tomei Abraão. Lhe dei Isaac. E aí começa essa história. Deus começa pelo caminho mais complicado. Tanta gente jovem ali em Ur dos Caldeus, né? Deus fala assim, eu vou chamar um casalzinho novo aqui agora, fértil, né? Gente recém-casada, doida para multiplicar, para procriar. Deus começa com um sujeito com 75 anos. Fala para ele assim, Abraão, anda na minha presença. Você vai sair da tua terra, você vai sair do meio da tua parentela, da casa do teu pai, você vai para o lugar que eu vou te mostrar. De ti eu vou fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar e você vai abençoar todas as famílias da terra, na tua descendência. Eu gosto quando Paulo interpreta isso em Gálatas 3, diz assim, o descendente ali é Cristo.
A história não é sobre Abraão, a história não é sobre Israel. Israel é só um instrumento para que o Cristo viesse à história. Romanos, Paulo declara isso, de vocês, de Israel, descende o Cristo. Romanos 9. É instrumento só. A glória é de Cristo. O Messias prometido tinha que nascer de um povo. Deus escolhe e começa com Abraão. Isaías diz, olhem para a rocha, de onde vocês foram cavados. Olhem para Abraão. Ele manda olhar para Abraão também, Isaías 51. Ou seja, para olhar para o começo, para o fundamento, onde é que Deus começa? Deus começa de uma maneira sobrenatural. Ele diz para um homem de idade avançada e para uma mulher estéril, vocês vão ter uma grande descendência. Meu irmão, ninguém acredita nisso lá fora, isso é coisa de maluco. Eu imagino Abraão chegando em casa na hora do almoço, depois daquele impacto da revelação de Deus, fala assim, mulher, nós vamos sair daqui. Que é isso, Abraão? Olha a quantidade de empregado que você tem aqui. É boi para tudo que é lado. Você olha para cá, tem boi, tem vaca, tem tudo. Como é que a gente vai sair e vai largar tudo? Deus mandou. Imagina essa senhora recebendo a notícia, sentada à mesa, comendo aquele franguinho desossado. Né? Tá bom demais, gente. A Bíblia diz que ele já tinha bens, ele estava com a vida estabilizada. Até agora não teve filho, ó, já vivemos 75 anos sem filho, tá tudo certo. Não, Deus falou que a gente vai ter um monte de filho. Ah, Abraão, você está de brincadeira comigo? Você veio de onde, Abraão? Deixa eu cheirar aí. Né? Dá uma baforada aí, sopra esse bafômetro. Não é possível. Não, Deus falou que a gente vai sair daqui, a gente vai ter um monte de filho. A nossa descendência vai ser como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Meu Deus. Aleluia. E Deus falou para onde a gente vai? Não, mandou a gente sair que Ele vai mostrar no meio do caminho. Não tem mapa, não tem passaporte, não tem GPS, não tem nada disso. E alguns dizem assim, a fé é um salto no escuro. Não, a fé não é um salto no escuro. A fé é fundamentada na palavra de Deus. Abraão saiu porque Deus falou com ele. Por que nós confiamos em Cristo? Porque Deus fala conosco na sua palavra. Ele se revela a nós. E aí começa a história e você conhece bem a história. Até que vem Isaac. Quando Deus falou em Gênesis 18 que Sara daria à luz, um ano seguinte o anjo falou assim, daqui a um ano você vai ter um bebê no colo. Sara estava ouvindo a conversa. Tem uma senhora que gosta de ouvir a conversa atrás da porta. Algumas, não são todas. Sara tinha essa mania. Né? Abraão estava conversando ali com os anjos, com o Senhor. Ó, daqui a um ano. Aí ela ouviu e riu. Sara riu. Não é nome de atriz de Hollywood, Sara riu. Não, é Sara riu. Né? Ela achou graça, riu-se. Né? É um verbo pronominal, ela riu-se. E aí Deus falou assim, ela está rindo, né? Daqui a um ano vai nascer o neném. Sabe o que significa Isaac? Riso. Amém? Você vai rir agora com a fidelidade de Deus na tua mão. Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, e esse povo vai se multiplicando, até que vem Jesus. Aí Isaías fala assim, olha para a rocha, olha para Abraão, lembra de onde você saiu, volte para o fundamento, não se importe com aquilo que está acontecendo, é cativeiro babilônico, é tribulação, é governo ímpio, olhe para a rocha. Moisés está dizendo, gente, olha para a rocha, Ele é a nossa rocha, é nele que nós confiamos. E nós agora só podemos viver esse projeto de vida porque os nossos pés estão nele, na rocha firme e segura. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira e última razão porque nós devemos voltar ao fundamento, porque o alvo da nossa fé é uma rocha eterna. Isaías 26. Isaías capítulo 26. A palavra do Senhor diz assim, versos 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia! O alvo da nossa fé é uma rocha eterna.
Nós não fomos chamados, irmãos, a depositarmos a nossa esperança, a nossa confiança em realidades que são passageiras. Não fomos. Nós fomos chamados a confiar numa rocha eterna. Por isso, Moisés, Isaías, Jesus, Pedro, eles vão sempre apontar para a rocha, para a origem, para o fundamento, para aquilo que realmente nos dá segurança na história e nos aponta para a eternidade. Não fomos chamados a confiar na instabilidade das riquezas, diz 1 Timóteo capítulo 6, Paulo escrevendo a Timóteo, falando do perigo da instabilidade da riqueza. Nações que eram superpoderosas deixaram de o ser. Moedas que eram muito fortes perderam seu valor. Instabilidade. O Senhor Jesus disse que nós não podemos ter como tesouro aquilo que o ladrão pode roubar, que a traça pode corroer. Nós devemos colocar o nosso coração no Senhor. A nossa instabilidade está no Senhor. Nós também não fomos chamados a confiar em homens mortais e limitados, ainda que estejam investidos de poder. No Salmo 118, o salmista declara, Salmo 118, de 6 a 9, veja que palavra para as nossas vidas. Salmo 118, de 6 a 9. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Presta atenção nos versos 8 e 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, amados, Isaías está dizendo, confie no Senhor. Por quê? Porque Ele é uma rocha eterna. Ele é uma rocha eterna. Não, pastor, eu estou debaixo de uma promessa aí, daqui alguns meses aí, quando tiver a eleição, o vereador falou que vai me colocar lá naquele trabalho. O cara morre antes da eleição, você vai ficar na mão de quem? Né? Não, pastor, se trocar o governo, estou tranquilão. Você vai confiar no homem? Não, ele falou comigo, falou, escreveu não, só falou. Meu irmão, o que ele fala não se escreve. Querido, a sua confiança não pode estar em homens, porque homens mentem, homens são falhos, homens são limitados, são passageiros. Mas o Senhor é uma rocha eterna. Aleluia. Nada pode nos separar do seu amor. Ao contrário dessa incerteza e instabilidade das riquezas, das realidades passageiras, das promessas humanas, Deus nos prometeu um reino inabalável. Nós cantamos sobre isso nessa manhã. Hebreus capítulo 12, versículos de 25 a 29. É aqui que nós temos segurança, nesse reino que entramos pela graça de Deus. Quando Jesus diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino chegou. Só se entra nesse reino por arrependimento e fé em Cristo. Fomos trazidos para esse reino. Será que esse reino é limitado? Será que esse reino é passageiro? Hebreus 12, 25 ao 29. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir, aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, veja o verso 28, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos amados, fomos chamados a pertencer a um reino inabalável.
a rocha é eterna. O seu reino não terá fim. De geração em geração é a sua fidelidade. É nele que nós devemos confiar. Independente dos ventos que sopram contrários, contra a igreja, contra a família, nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós fomos trazidos para um reino inabalável. Deus mostra para Daniel aquela estátua que representa os reinos poderosos daqueles dias até os dias atuais. Porque fala do Império Romano que vai estar numa nova versão, podemos dizer assim, no final dos tempos. Começa lá com Nabucodonosor e vem até os pés de barro, com ferro. E o que derruba aquela estátua? É uma pedra. Uma pedra que é lançada sem mãos humanas. E aquela pedra vai tomando todas as coisas, se torna uma grande montanha. E a pedra é o reino de Deus que não terá fim. O reino inabalável. Impérios, reinos vêm e vão. Amém? Mas o reino de Deus é eterno. Porque o rei que governa o reino, ele é uma rocha eterna. Por isso, queridos, nós somos chamados a voltarmos aos fundamentos. Por quê? Por tudo aquilo que temos visto nessa manhã. Porque a rocha que nos sustenta é eterna. E Ele nos chama a uma comunhão sólida com Ele, baseada na fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 24. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 24, Paulo declara: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. É pela fé que nós temos um relacionamento com esse Deus poderoso, maravilhoso, que é uma rocha eterna, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero trazer duas aplicações para nós orarmos, encerrando essa reflexão nessa manhã. A primeira pergunta que eu queria que você refletisse é: a sua vida está firmada na rocha eterna ou em realidades passageiras? Isaías é muito claro quando ele diz: confiai nele, ó povo. Confie no Senhor. E ele vai argumentar por quê? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiar, depositar esperança, confiança, segurança, só pode ser, todas essas realidades só podem ser dirigidas a Deus, só cabem a Deus. Nenhuma realidade nesse mundo aqui abalável, que vai acabar, que vai ser transformado, novos céus e nova terra. Isso aqui tudo está sendo entesourado para fogo, diz o apóstolo Pedro. Mas aqueles que estão no reino de Deus vão experimentar novos céus e nova terra. Não haverá luto, não haverá dor, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, o mal vai ser vencido definitivamente, estará ausente do reino de Deus. Por enquanto ainda convivemos. Jesus fala do joio e do trigo, Jesus fala de realidades que ainda convivem, mas vai chegar uma hora que tudo isso será dissipado e o reino de Deus será eterno. E Jesus diz em Mateus que o justo brilhará como o sol no reino do seu Pai. Aleluia. Nossa vida precisa estar firmada em realidade, na rocha eterna, e não em realidades passageiras. Em segundo lugar, pergunta: a certeza de que recebemos o reino inabalável tem produzido em nós gratidão, adoração e reverência? Muito interessante como é que termina Hebreus 12, né? Ele diz: já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos o quê? Agradecidos. Mais uma vez a gratidão. Porque, irmãos, o reino de Deus não é um lugar para gente prepotente, para gente arrogante. A primeira bem-aventurança, Jesus começa a ensinar os seus discípulos, chamando-os de cidadãos do reino dos céus. Como é que vive um cidadão do reino dos céus? Qual é a felicidade do cidadão do reino dos céus? Jesus fala assim: bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus tem que ser humilde de espírito.
Tem que ser pobre de espírito, na linguagem de Lucas, do texto paralelo. Prepotente não entra, arrogante não entra. É por isso que o autor aqui está dizendo que pelo fato de recebermos um reino inabalável, nós devemos ser agradecidos. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso. O Deus Todo-Poderoso envia o seu Filho que nos tira desse poço de perdição de lama e nos coloca os pés na rocha. Só não agradece quem não veio para o reino. Porque quem está aqui tem gratidão no coração. É impossível, irmãos, passarmos um dia da nossa vida sem agradecermos a Deus, porque Ele nos trouxe para o seu reino. Porque agora nós somos filhos de Deus, filhos e filhas amados de Deus, lavados no sangue de Jesus, selados com o Espírito Santo da promessa, testemunhas de Cristo. Olha a nossa nova identidade, irmãos, olha quem éramos, quem nós éramos naquele poço de perdição. Nada, pisados por Satanás, massacrados por sofisma, por fortaleza da nossa mente, achando que aquele estilo de vida era um estilo de vida de gente que tinha liberdade. Que liberdade é essa que você não consegue largar? Hoje nós somos livres porque hoje nós podemos dizer não ao pecado. Hoje nós podemos dizer, eu não preciso me prostituir, eu não preciso me drogar para ser alguém feliz. Porque o Espírito de vida soprou na minha vida, eu tenho vida nova em Cristo Jesus. O autor diz, sejamos agradecidos por causa desse reino que recebemos. E ele diz assim, e assim adoremos. É um reino de adoradores. É um reino de gente que se prostra diante do rei. E vamos estar diante dele. Gente de toda tribo, povo, língua e nação. Vamos tirar as nossas coroas. Aquilo que nós achávamos que era importante, nada é importante diante da glória dele. Joga tudo no chão e se prostra. Porque nós só estamos nesse reino porque o Cordeiro foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Adoremos a Deus de modo aceitável. Como? Com reverência e temor. Temor é reconhecimento daquilo que Ele fez. Nós não brincamos com o nome de Jesus porque nós sabemos quem Ele é na nossa vida, o que Ele fez. O salmista lá no Salmo 130 diz, se o Senhor anotar os nossos pecados, quem que vai ficar de pé? Ninguém vai subsistir. Aí no versículo 4 ele diz assim, contigo porém está o perdão para que te temam. Não é contigo está o perdão para que brinque com isso. Quem foi perdoado, quem discerniu o tamanho da obra de Jesus, tem reverência, tem temor. E ele conclui dizendo, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, quem não estiver debaixo desse sangue, vai experimentar o fogo que não se apaga. E sabe por que nós não vamos experimentar o fogo que não se apaga? Porque nós estamos guardados, protegidos no sangue de Jesus, refugiados no sangue de Jesus. Irmãos, a ira de Deus é insuportável. A ira de Deus é insuportável, porque é uma ira santa. Nenhum de nós pode resistir à ira de Deus. Por isso que João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando nós cremos em Jesus, a ira de Deus é afastada da nossa cabeça. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus se aproxima da cruz, ele começa a ficar angustiado por causa da ira de Deus que ele ia suportar. Não é por causa do Império Romano, das dores da cruz, não. Ele sabia que ele ia enfrentar, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice é a ira de Deus. A ponto de Jesus dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por algum momento o Pai vira os olhos, porque naquele momento Cristo recebeu a ira de Deus, que eu e você merecíamos. Hebreus 12 diz assim, se você crê nessa verdade, que você foi trazido para esse reino inabalável, você vai servir a Deus com reverência e temor. Você vai ter gratidão no coração, adoração na vida, não somente no culto, mas na vida, porque você está no reino agora, no dia a dia, a cada momento, nós pertencemos ao reino.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Deus nos convida a voltarmos aos fundamentos, a raiz, a rocha, que é Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé nesse momento? Temos uma canção ainda para encerrarmos? Amém? Querido, vamos orar agradecendo? Vamos orar exaltando, adorando o nosso Rei, engrandecendo o nome dEle por sua obra bendita, poderosa. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas nessa manhã o Senhor te lembra que o Deus em quem você confia é uma rocha eterna. Você não está nas mãos das circunstâncias. Você não está nas mãos das realidades que acontecem na sua vida, como se elas fossem senhoras absolutas. Senhor é Ele. E Ele não te abandona em nenhum momento da sua caminhada. Moisés diz, olhem para a rocha. Isaías diz, olhem para a rocha. Moisés diz, Ele é a rocha. Isaías diz, Ele é uma rocha eterna. Então nessa manhã, volte-se para a rocha. Aquele que te tirou de um poço de perdição, lavou você, Ele firmou os seus pés numa rocha. E Ele colocou nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor. Então louve ao Senhor nesse momento, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa obra maravilhosa, pelo privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus, em Cristo Jesus. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado porque a nossa vida está firmada numa rocha eterna. Não na instabilidade desse mundo, na instabilidade da riqueza, na instabilidade que o homem pode tentar nos oferecer. Mas a nossa vida está firmada em Ti, Senhor. Isso é obra da Tua graça, obra bendita, Senhor. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. A Tua palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra vai completar essa obra. Por isso essa rocha é eterna, é confiável. O Senhor é digno de guiar e dirigir a nossa vida. Não há ninguém nesse planeta mais capaz de guiar a minha vida, a vida da sua igreja, do que o próprio Senhor. Que o Senhor receba a adoração. Ensina-nos a confiar a cada dia em Ti, Senhor. A descansarmos nos Teus braços. Os Teus braços de amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.